discussões filosóficas e científicas recentes, uma teoria convincente emergiu, sugerindo que nossa realidade pode não ser tão concreta quanto acreditamos, chamada de hipótese da simulação. Essa proposição sugere que a existência, como a percebemos, pode ser uma construção digital avançada, supervisionada por uma inteligência superior. É uma teoria muito bem fundamentada por mentes brilhantes da humanidade, como o Dr. Donald Hoffman em seu livro Um Caso contra a Realidade. Esta teoria intrigante não é apenas um produto da tecnologia moderna, mas ecoa indagações filosóficas muito mais antigas e bem profundas sobre a natureza da realidade, do eu e da humanidade. Ela força uma reconsideração da existência, instigando uma exploração mais profunda sobre o que constitui o tecido do nosso universo percebido e nosso lugar dentro dele. Muito antes da era digital conceitualizar a noção de um universo simulado, tradições filosóficas antigas já estavam sondando os limites entre realidade e ilusão. Filosofias orientais e ocidentais, através de lentes variadas, mergulharam no conceito de que o que percebemos como realidade pode não ser a verdade última. No pensamento oriental, particularmente dentro do hinduísmo e budismo, as ideias de Maya e Sunyata apresentam o mundo como uma ilusão elaborada, um jogo cósmico que mascara a verdadeira e inalterável realidade. A filosofia hindu articula Maya como a magia divina que cria o mundo dos fenômenos, sugerindo que o mundo material, sujeito à mudança e decadência, não pode ser a realidade suprema. O budismo, com sua ênfase no vazio, ensina que os fenômenos carecem de existência inerente, apontando para a natureza ilusória do mundo material e suas percepções. O pensamento filosófico ocidental paraleliza essas ideias através de alegorias e ceticismo sobre o mundo conhecido. A alegoria da caverna de Platão, por exemplo, oferece uma vívida representação de humanos confinados a uma existência sombria, confundindo sombras com a realidade, sem conhecimento da verdadeira forma das coisas além de sua caverna. Esta alegoria sublinha o conceito de que nossa realidade percebida pode ser apenas uma sombra da verdadeira e superior realidade que existe além de nossas experiências sensoriais imediatas. Uma reflexão pungente de Platão que ressoa com a discussão sobre simulação e realidade é: podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro. A verdadeira tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz. Uma citação que encapsula a jornada da ilusão para a iluminação, enfatizando a coragem necessária para questionar e transcender as sombras da ignorância. A sabedoria nos mostra que a ignorância é o estado natural do ser humano, e a compreensão, uma busca eterna. No entanto, a maior parte das pessoas e de nossas vidas, vivemos inconscientes, crendo na ilusão de algum conhecimento, mas ultimamente ignorantes. É só no momento que algo ou alguém estende sua mão e te convida a despertar desse estado de conforto ilusório que experimentamos um vislumbre de luz. Na profunda alegoria de Platão, ele usa a metáfora de uma caverna subterrânea para ilustrar um grupo de prisioneiros isolados da realidade. Eles vivem em completo isolamento sem nenhum contato com o universo exterior. Presos por correntes e restritos em seus movimentos, eles são obrigados a enfrentar a parede nua da caverna, privados da capacidade de girar suas cabeças ou ver além de seu ambiente imediato. Isso te lembra algo? Um fogo enigmático posicionado atrás deles lança sombras fracas e distantes em suas sombrias circunstâncias. De vez em quando, pessoas passam atrás dos prisioneiros, exibindo várias figuras. São todas essas ilusões que encantam essa audiência aprisionada. Quando esses objetos passam pelo fogo, eles projetam sombras alongadas e distorcidas na parede de pedra diante dos prisioneiros. Não tendo outras experiências, os prisioneiros confundem essas ilusões dançantes com a realidade, categorizando-as e atribuindo-lhes nomes, erroneamente acreditando que estão discernindo entidades tangíveis. Você pode perceber para onde Platão está indo com isso. Inesperadamente, as correntes de um dos prisioneiros é removida e ele é lançado para o mundo além da caverna pela primeira vez. O momento é propício para que ele seja testado. A intensa luminosidade do sol inicialmente fere seus olhos, e o ambiente desconhecido o deixa perplexo. Confrontado com o fato de que sua percepção anterior da realidade era meramente uma ilusão distorcida, e que as coisas que ele vê agora ao seu redor são os objetos reais, ele começa a sofrer.
Sua realidade anterior está sendo desconstruída diante de seus olhos. A mente que se abre para uma nova ideia nunca retorna ao seu tamanho original. As sombras com as quais ele estava familiarizado pareciam muito mais vívidas para ele. No entanto, à medida que o tempo passa, seus olhos se adaptam lentamente à luminosidade avassaladora e seu sofrimento vai se dissipando à medida que ele se acostuma à sua nova perspectiva. Gradualmente, ele começa a perceber reflexos em corpos d'água cintilantes, progredindo para observar objetos diretamente, e finalmente ele se atreve a olhar para o radiante sol, a fonte de luz que ilumina tudo o que ele estava observando. Firme em sua nova compreensão, o prisioneiro faz o caminho de volta à caverna, com a intenção de compartilhar suas revelações com os outros prisioneiros. No entanto, tendo se acostumado à luz, ele agora acha a escuridão da caverna confusa e luta para discernir as sombras que antes eram familiares. Os outros prisioneiros, mal interpretando sua desorientação, concluem que sua jornada para o mundo exterior o deixou imbecil e cego, rejeitando veementemente suas tentativas de libertá-los. Platão apresenta essa passagem como uma metáfora intrincada que simboliza o dilema de um filósofo encarregado de iluminar as massas. Ele afirma que a maioria das pessoas não apenas encontra conforto em sua ignorância, mas também exibe hostilidade em relação àqueles que desafiam suas noções preconcebidas. Sócrates, mentor de Platão, foi condenado à morte pelo governo ateniense da mesma forma que o prisioneiro liberto foi atacado pelos habitantes da caverna. Seu crime foi a perturbação da ordem social, questionando as normas vigentes. De acordo com Platão, o mundo que percebemos com nossos sentidos é apenas um mundo de aparências, uma cópia pobre do mundo real das formas ou ideias, que são arquétipos imortais, inalteráveis e perfeitos das coisas imperfeitas e transitórias que percebemos no mundo. Os prisioneiros da caverna, acorrentados e observando as sombras na parede, simbolizam a situação da humanidade no mundo empírico, enganada por ilusões e aparências falsas. Assim, tanto as tradições orientais quanto as ocidentais oferecem insights profundos sobre a natureza da realidade, sugerindo que o mundo físico que navegamos é apenas um nível superficial da existência. A busca por entendimento, por perfurar o véu da Maia ou sair da caverna, é um chamado para explorar além do sensorial e do mundano, para questionar os alicerces da nossa realidade percebida. Essas filosofias antigas fornecem uma base rica para contemplar a possibilidade de uma existência simulada e guiam a busca por uma verdade subjacente e imutável, uma busca tão relevante hoje quanto foi nos tempos de Platão e dos sábios dos Upanishads. A busca pelo despertar espiritual tem sido frequentemente entrelaçada com a exploração da natureza da realidade. Embora a hipótese da simulação seja enquadrada tecnologicamente, ela ecoa preocupações antigas sobre a autenticidade do mundo. René Descartes disse: se você deseja ser um verdadeiro buscador da verdade, é necessário que pelo menos uma vez na vida você duvide tanto quanto possível de todas as coisas. Ao duvidar de tudo que poderia ser duvidado, Descartes chegou a uma única verdade indubitável: cogito ergo sum. Penso, logo existo. Em uma existência potencialmente simulada, a percepção fundamental de que o eu pensante existe é um farol para navegar em águas incertas. Sugere que, enquanto o mundo externo e nossas percepções dele podem ser ilusões, a consciência que percebe é real. A exploração de Descartes pavimenta o caminho para uma investigação mais profunda sobre a natureza da consciência e seu lugar dentro ou além de uma realidade simulada. Se nossa realidade é de fato uma construção, como sugere a hipótese da simulação, então entender a natureza da consciência que experimenta essa realidade torna-se fundamental. Um esforço para entender espelha a jornada espiritual, onde a busca pela verdade leva para dentro a essência do eu, independente de ilusões externas. O método cartesiano de dúvida sistemática não apenas desmonta a realidade presumida do mundo físico, ele também prepara o palco para uma profunda realização de que a essência do eu, o eu que pensa e percebe, pode ser a chave para transcender os limites da simulação. Essa jornada interior, inspirada pela dúvida cartesiana, ressoa com a essência do despertar espiritual na tradição ocidental. Sugere que a libertação das ilusões do mundo,
incluindo a potencial ilusão de uma existência simulada, não reside na verificação externa da realidade, mas no reconhecimento da consciência que experimenta a realidade. Um reconhecimento como este está alinhado com a busca filosófica antiga por uma verdade atemporal, em meio aos fenômenos transitórios do mundo. Ao voltar o foco para dentro, o buscador encontra o único aspecto da existência que permanece constante: a consciência autoconsciente. Nesse sentido, a hipótese da simulação não serve como um enigma moderno, mas como uma expressão contemporânea de um desafio espiritual atemporal, para descobrir a essência do ser que transcende as ilusões fugazes da realidade. A jornada em direção à descoberta da realidade básica, em meio à possibilidade desconcertante de nossa existência ser um construto simulado, remonta a um empreendimento filosófico milenar: a busca por uma verdade eterna e imutável que sustenta os fenômenos sempre mutáveis do mundo. Esta busca, reenergizada pela hipótese da simulação, nos desafia a redefinir nosso entendimento da realidade e discernir o alicerce fundamental sobre o qual toda a existência pode ser fundamentada. A sabedoria antiga e as contemplações modernas convergem na premissa de que, se algo possui um início e um fim, não pode constituir a realidade última. Tal transitoriedade aponta para uma realidade mais profunda, imutável, que persiste além dos limites temporais do nascimento e da decadência. A questão então torna-se: que aspecto de nossa experiência permanece constante, inalterado pelas vicissitudes da vida e intocado pelas camadas da simulação? Ao lidar com esta questão, a noção de consciência como candidata à realidade básica surge com força convincente. Apesar das flutuações na consciência e nos estados de ser, existe um sentido contínuo de eu sou, uma consciência fundamental da existência que subjaz a cada experiência. Esta autoconsciência persistente sugere uma dimensão da realidade que não é contingente sobre os construtos físicos ou simulados, mas é intrínseca ao próprio tecido da existência. Portanto, para alcançar a realidade básica, deve-se ir além da identificação com as camadas materiais ou simuladas da existência para a introspecção, desvelando as camadas da realidade percebida. Sejam fenômenos físicos, construtos mentais ou ambientes simulados, o buscador é atraído para uma exploração mais profunda do que significa existir. Como resultado dessa jornada, descobrimos que a essência da realidade pode não residir no mundo externo de formas e fenômenos em mudança, mas na natureza eterna e imutável da consciência em si. Emergindo da busca pela realidade básica, o autoquestionamento destaca-se como um caminho profundo e direto para a transcendência, convidando o indivíduo a mergulhar no cerne da própria existência, questionando a natureza do eu, que percebe, pensa e existe dentro, ou talvez, além da camada simulada da realidade. Ancorada nas tradições filosóficas antigas, mas surpreendentemente relevante no contexto das discussões modernas sobre simulação, esta prática convida a uma introspecção radical que pode desmantelar as ilusões que muitas vezes confundimos com nossos verdadeiros eus. Ao se engajar no autoquestionamento, embarca-se em uma jornada para desvendar a essência pura da consciência que jaz sob as camadas de identidade, crença e percepção. Ao aprofundar o olhar interior, uma transformação reveladora se desdobra. O sentido de existência individual, o eu sou, frequentemente pensado para nos ancorar à nossa realidade, pode por si só ser uma construção, uma ilusão tão transitória quanto o mundo simulado que buscamos transcender. No entanto, paradoxalmente, é dentro desta realização que reside a chave para a libertação. Ao questionar persistentemente quem sou eu, além dos confins do corpo, da mente e da presumida simulação, ocorre uma mudança. O buscador começa a tocar em um reino de entendimento, onde a distinção entre o simulador e o simulado se desfaz. Aqui, no reconhecimento silencioso da consciência que precede forma e fenômeno, encontra-se uma liberdade profunda. Esta libertação não depende de escapar da simulação em um sentido literal, mas de transcender as limitações que ela impõe à percepção. Neste espaço de consciência ilimitada, a simulação, com toda sua complexidade e intriga, aparece como apenas uma das inúmeras expressões da realidade subjacente. Ultimamente, a realização que emerge é que a essência do nosso ser não está confinada pelos limites de uma realidade simulada,
uma vastidão sem limites, o nada do qual toda a existência brota, é o fundamento último de toda a existência. Esta profunda percepção revela que a libertação não reside em decifrar a natureza da simulação, mas em reconhecer e incorporar a natureza ilimitada do eu. Para eludir a simulação, o segredo antigo é perceber que o eu transcende todos os construtos e formas, incluindo a realidade simulada. Ao sintetizar essas percepções, torna-se evidente que o caminho para a liberdade da simulação não se dá por meios tecnológicos ou compreensão intelectual sozinhos, mas através da jornada atemporal do despertar espiritual. As práticas e filosofias antigas, desde as indagações meditativas do Oriente às explorações alegóricas do Ocidente, oferecem as chaves para desbloquear um entendimento mais profundo da realidade, incentivando uma reavaliação da existência e do nosso lugar dentro dela. Neste cenário, a conclusão não é uma fuga da simulação através de meios tecnológicos ou argumentos lógicos, mas um despertar para a verdade imutável que reside dentro de cada um de nós. Este despertar não é meramente um ato de reconhecimento, mas uma transformação que altera a essência do nosso ser. Uma metamorfose que dissolve as barreiras entre o eu e o infinito. Como as estrelas que brilham no vasto céu noturno, cada um de nós é um ponto de luz na imensidão do cosmos, não limitado por tempo ou espaço, mas eternamente interligado na teia da existência. Nossa jornada não é rumo a um destino final, mas um eterno desdobramento do ser, onde cada momento é uma oportunidade para experienciar a plenitude do agora, a profundidade do ser e a verdadeira liberdade que vem do reconhecimento de nossa própria divindade. A simulação, por mais complexa que possa parecer, é apenas mais um cenário no palco do universo, uma expressão da infinita criatividade que anima a existência. Ao abraçarmos nossa natureza essencial, descobrimos que somos os criadores de nossa própria realidade, capazes de transcender as ilusões e viver em um estado de graça e beleza indescritíveis. Neste despertar, reconhecemos que não há necessidade de escapar da simulação, pois a verdadeira liberdade reside na realização de que somos, em essência, ilimitados. O segredo antigo para escapar da simulação não é um conhecimento oculto guardado a 7 chaves, mas uma verdade aberta e acessível a todos. A realização de que, em nossa essência mais profunda, somos um com o todo, eternos e infinitos, além das limitações da matéria, do tempo e do espaço. Assim convido você a libertar-se pelo conhecimento e transformar-se pela percepção, não para encontrar novos mundos ou realidades alternativas, mas para redescobrir a maravilha e o mistério que já residem dentro de nós. Pois no final o maior segredo não é algo que possa ser encontrado no exterior, mas a verdade sagrada que brilha silenciosamente dentro do coração de cada ser. Obrigado por assistir. Quais seus pensamentos e sentimentos sobre tudo isso? Partilhe e esteja desperto. Eu adoraria ler nos comentários. Vamos juntos e lembre-se: liberte-se pelo conhecimento, transforme-se pela percepção.